dia. Nosso grupo é composto por Karina Castro, Daniel Viana, Francisca Natécia, Ivanessa Ferreira, José Francisco e Maria Lima. Na nossa microaula, iremos falar sobre tecido ósseo. É um tipo de tecido conjuntivo especializado, formado por células e matriz extracelular calcificada chamada matriz óssea. O tecido ósseo é um tipo especializado de tecido conjuntivo mais rígido e menos flexível, devido à presença de uma matriz óssea mineralizada, calcificada e camadas de feixes de colágeno dispostos de forma organizada. Ele é composto por um tecido que tem poucas células e grande quantidade de substâncias fundamental e também matriz. A substância fundamental, ela vai ser preenchida, ela tem grande quantidade de cálcio e fosfato. E já a matriz, ela vai apresentar grande quantidade de fibras colágenas. Então, vai dar uma certa resistência para o tecido. Já em funções, alojamento e proteção de medula óssea, depósito de cálcio, fosfato e outros íons. No cálcio, quando se fala nesse tecido, ele tem a principal reserva de cálcio no corpo. E pode ter certeza que do mesmo jeito que ele precisa de cálcio, quando o corpo também precisa, ele tira justamente do osso. Por isso é importante todo dia a gente colocar cálcio na alimentação, para estar repondo, porque a gente usa muito. Características. Nas cavidades da matriz, lacunas ocupadas pelos osteocitos. As lacunas são locais onde ficam os osteocitos que têm prolongamentos que comunicam uns com os outros através de complexos de união, que permitem a passagem de íons e pequenas moléculas de osteocito para outro. Inervado. Os ossos inervados são neurônios sensoriais, apesar de a anatomia exata dessa inervação ainda permanecer obscura devido às propriedades físicas contrastes do osso do tecido nervoso. Vascularizado. No periósteo existem vasos sanguíneos e nervos que penetram nos ossos através de pequenos orifícios. Tipos de estudo. Descalcificação, que é preservar a célula e matriz orgânica. A parte mineral é removida com solução de ácido diluído, ácido nitro de 5%. Desgastes, preserva a estrutura da matriz mineralizada. O tecido conjuntivo ósseo é formado por 3 tipos de célula, que é o osteocito, osteoblasto e osteoclasto. Os osteocitos são células no interior da matriz extracelular, ocupando as lacunas das quais partem canais que ligam essas células para nutrir, deixando passar íons de um osteocito para o outro. Sua função é manter a matriz extracelular. Quando essas células morrem, elas são reabsorvidas pelos osteoclastos e o osso está comprometido. Célula osteoclasta se dispõe um ao lado do outro. Quando estão ativos, são cuboides e têm citoplasma basófilo. Já os menos ativos são mais achatados, com citoplasma menos basófilo. Sua função é sintetizar a parte orgânica da matriz extracelular, como as glicoproteínas e proteoglicanos e colágeno 1, e concentra o fosfato de cálcio, participando da mineralização da matriz óssea. Osteoclastos são células móveis multinucleadas gigantes, extensamente ramificadas, citoplasma granuloso e pouco basófilo nos jovens e acidofilos nos maduros. Matriz composta com 20% de matéria orgânica, 15% de água e 65% de mineral. Parte inorgânica tem cerca de 50% do peso da matéria orgânica. Os íons mais encontrados são o fosfato e o cálcio. Parte orgânica
95% é colágeno tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas. A figura, como vocês podem ver, exemplifica e esquematiza uma trabécula óssea, revestida por tecido mesenquial, com evidência aos componentes do tecido, como osteocito, no interior do osso, envolvido por matriz óssea. Osteoblastos, na superfície óssea, dispostos como se fossem um epitélio com células cúbicas ou achatadas. Osteoclausto, células grandes e multinucleadas situadas na superfície do osso. Periósteo e endósteo, recobrem a superfície externa e interna dos ossos, respectivamente com células osteogênicas e tecido conjuntivo, que formam esse tecido. A função é nutrição e fornecimento de novos osteoblastos. Tipos de tecido ósseo. O osso é formado por partes esponjosas e compactas, com muitas cavidades intercomunicantes. Osso longo. São ossos que apresentam um comprimento maior que a largura. Nesse tipo de osso, podemos perceber partes distintas, a diáfise e a epífise. A diáfise é a parte central do osso e a epífise é a extremidade. Assim sendo, cada osso longo apresenta uma diáfise e duas epífises, as cavidades do osso esponjoso e o canal medular. Da diáfise dos ossos longos são acumulados pela medula óssea vermelha. No recém-nascido, toda a medula óssea tem cor avermelhada, devido ao alto teor de hemácias, e é ativada a produção de células do sangue, medula óssea hematogênea. O osso esponjoso é o de menor peso, tem forma de grade, com espaços ósseos nos quais se encontram a medula óssea. Tecido ósseo primário ou imaturo. Os dois tecidos possuem as mesmas células e matéria orgânica. O osso imaturo é o primeiro que aparece na formação do osso, estando presente no feto. E sempre é o que primeiro se forma, durante a remodelação óssea e durante a consolidação de fraturas. Nos adultos, está na sutura do crânio, alvéolos dentais e algumas intenções do tendão. No osso imaturo, as fibras colágenas na matriz se dispõem em muitas direções, sem nenhuma organização específica. O osso imaturo é pouco mineralizado, pois ocorre um processo cíclico de produção e reabsorção, cujo equilíbrio se modifica ao longo da vida, sendo que, no período da infância e adolescência, ocorre predominância da formação óssea sobre a reabsorção. Já na idade adulta, ambos os processos estabilizam-se, e a partir dos 45 e 50 anos. Tecido ósseo secundário, lamelar ou maduro. Fibras colágenas organizadas de forma paralela ou concêntrica ao redor de um vaso, originando um sistema de Haperes. Os osteocitos estão entre as lâmelas ou dentro delas. Para separar, lâmelas têm as substâncias comentantes, matriz extracelulares mineralizadas com baixos colágeno. As fibras colágenas estão organizadas em delgadas lâminas, denominadas lâminas ósseas. No interior de cada lâmina, as fibras colágenas se dispõem paralelamente entre si. No entanto, comparando lâminas adjacentes, os conjuntos de fibras colágenas de uma lâmina mantêm angulação em relação às fibras da lâmina vizinha.
Ossificação intramembranosa. Forma-se no interior da membrana conjuntiva. Essa ossificação forma o osso frontal, parietal e parte do osso occipital, temporal e maxilares. Nos ossos curtos, essa ossificação faz eles crescerem e nos longos fazem esses alargarem. A ossificação intermembranosa é um dos dois tipos de formação óssea existente e é responsável pelo desenvolvimento dos ossos chatos ou laminados, especialmente aqueles que se encontram no crânio. Esse tipo de ossificação acontece no interior das membranas do tecido conjuntivo, o chamado centro de ossificação primária. As células mesenquimáticas se diferenciam em osteoblastos. Estes, por sua vez, sintetizam osteoides, matriz óssea recém-sintetizada, que se mineralizam, dando origem aos osteocitos. Vários desses centros de ossificação acontecem simultaneamente dentro de uma membrana de tecido conjuntivo. Desse modo, as traves ósseas formadas dão aspectos esponjosos ao osso, propiciando a penetração de vasos sanguíneos nessas cavidades formadas, originando a medula óssea. A parte da membrana conjuntiva que não sofre ossificação passa a constituir o endósteo e o periósteo, para dentro e para fora, enquanto na ossificação endocondral ocorre o desenvolvimento ósseo do centro para as extremidades. Na intermembranosa ocorre de forma diferente, partindo de núcleos de ossificação que se expandem ao se juntar ao longo do tempo. O crânio, por exemplo, ossifica desta maneira. Por esse motivo, deve-se tomar cuidado ao pegar na cabeça dos recém-nascidos, frontonelas, para não afetar o encéfalo que ainda não está totalmente protegido. Ossificação endocordal ocorre através da cartilagem e a lina e forma ossos curtos e longos. A cartilagem sofre modificações e hipertrofia dos condrocitos até sua morte, por apoptose, redução da matriz cartilaginosa e fim nos tabiques de mineralização, onde ocorre a morte celular. Onde existem os condrocitos, surgem vasos celulares osteogênicos vindo do tecido conjuntivo adjacente, diferenciando-se em osteoclastos que depositarão a matriz óssea. A cartilagem de conjugação fica entre o tecido ósseo da epífise e da diástase e se transforma em osso e assim funciona. A zona de repouso, a cartilagem hialina normal. A zona de proliferação, condrocitos se diferenciam muito, colunas de células achatadas, pilhas de mordas. Zona de cartilagem hipertrófica, condrocitos com depósito citoplasmático de glicogênio em lipídio, matriz extracelular fica reduzida. Com isso, condrocitos entram em apoptose. Zona de cartilagem calcificada, ocorre a mineralização da matriz extracelular dos tabiques. A zona de ossificação, tecido ósseo, capilares e células osteoprogenitoras.